Meus queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta noite, e eu quero, segundo a graça que o Senhor nos der, compartilhar esta palavra com os irmãos. Eu coloquei, irmãos, como título nesta palavra, a lei do enfoque. A lei do enfoque, que pode ser dito também como a lei do foco. Nós vamos ler inicialmente dois textos na palavra de Deus. O primeiro no livro de Jó, capítulo 42, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Amém. Um segundo texto, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 4, do livro de Provérbios. A palavra do Senhor nos diz assim: os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Ó Senhor Jesus, graças te damos pelo privilégio de nos assentarmos aqui na comunhão do corpo de Cristo para ouvirmos a tua palavra, para o louvor, a oração, a adoração, a glorificação. Bendito és tu, Senhor. Que privilégio é para nós. Dá-nos liberdade nesta noite, para que a tua palavra possa fluir no poder do Espírito Santo e realiza uma grande obra. Envia a tua palavra com poder de cura, de libertação, de salvação. Espírito e vida é a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre a lei do enfoque, ou lei do foco, que é um princípio relativo ao reino de Deus. O reino de Deus é regido por princípios e por leis. Assim como também tudo que Deus criou, Deus estabeleceu princípios naturais e leis naturais. O texto que nós lemos em Provérbios, capítulo 4 e versículo 25, está nos ensinando a manter os nossos olhos abertos e olhando para a frente, olhando sempre para a frente, mantendo o nosso olhar fixo no objetivo a ser alcançado, em uma clara aplicação prática da lei do enfoque no nosso dia a dia. O texto, na sabedoria do autor de Provérbios,
está nos ensinando a olhar corretamente, a não abaixar a cabeça e manter o olhar direto para aquilo que está em foco. É preciso ter foco, mas é importante manter o foco. Então, meus amados irmãos, esse princípio, esta lei que nós estamos nos referindo, que é a lei do enfoque, do foco, é um importante princípio do reino de Deus. Como disse aos irmãos, o reino de Deus, ele é regido por princípios e por leis. Por exemplo, Deus estabeleceu o tempo e por invenção humana nós temos os nossos relógios, relógios mecânicos e relógios digitais para medir o tempo. Porém, existem certas atividades em que há necessidade de uma maior precisão ao se medir o tempo. E para isso se usa um relógio atômico, que é um instrumento com muita precisão para medir o tempo, porque ele se baseia na oscilação dos átomos para marcar um segundo com altíssima exatidão. Eu fiquei surpreso ao verificar que um segundo tem quase 10 milhões de oscilações. E um relógio comum, seja ele mecânico ou digital, ele não consegue marcar o tempo com a precisão necessária. Embora a Bíblia não fale de relógios atômicos, ela declara no Salmo 31, versículo 15, que o Senhor, Deus, é o Senhor do tempo. E por ser Deus o Senhor do tempo, mesmo com toda a tecnologia atômica, o tempo perfeito pertence única e exclusivamente a Deus. Então, meus amados irmãos, tudo quanto Deus fez está programado, está sistematizado para funcionar com absoluta retidão. Nós poderíamos dizer que na criação Deus fez tudo e após haver feito tudo, ele apertou o botão no automático e desde a criação tudo está funcionando corretamente, está funcionando de maneira simétrica e exatamente como Deus projetou. Assim como Deus, não há em suas obras nenhuma variação, seja no campo da química, da física, da astronomia, da meteorologia, da cronologia, da agricultura, dos animais, do próprio ser humano. Tudo está funcionando perfeitamente em todos os seus aspectos
espirituais, emocionais, físicos, tanto em relação ao tempo humano, o chamado Cronos, que é o tempo cronológico, que, como eu disse, nós medimos em nossos relógios, como também em relação ao chamado Kairos, que representa um tempo espiritual, o tempo de Deus, um momento exato, certo, em que Deus se revela e age de forma poderosa. Então, meus amados irmãos, existem leis e princípios físicos ou naturais e leis e princípios espirituais. Nós podemos estar absolutamente tranquilos que em condições normais de temperatura e pressão, a água vai ferver a 100 graus centígrados. Você também pode estar absolutamente tranquilo que sempre haverá primavera, verão, outono, inverno. Deus projetou assim e é assim que funciona. Gênesis capítulo 8, versículo 22, nos traz a palavra de Deus dizendo: enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, semeadura e colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Nós podemos plantar uma castanha de caju, que dentro de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, nós vamos colher essa fruta, caju. Porque Deus disse que cada semente vai produzir frutos segundo a sua espécie. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Nós podemos ficar também absolutamente tranquilos que sempre haverá sonhos, visões, profecias e dons espirituais. Notadamente no tempo em que nós estamos vivendo, onde chegar em casa e encontrar os seus filhos profetizando, biblicamente não é uma grande novidade, porque nos últimos dias, a Bíblia diz, os nossos filhos profetizariam. Oh, glória a Deus! Deus deixou leis espirituais maravilhosas que se cumprem tal qual Deus disse. Glória a Deus. Eu anotei aqui também que nós podemos ficar absolutamente tranquilos, que haja o que houver, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e estão dentro do seu propósito, da sua vontade. Aqui é proibido citar esse versículo errado. Tem que citar correto. Nós vamos multar quem citar esse versículo errado. Ah, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só não. Que amam a Deus e que estão dentro do seu propósito ou foram chamados de acordo com o seu decreto, que permanece na sua boa, agradável
e perfeita vontade. Boa, agradável e perfeita, ou boa, perfeita e agradável? Interrogação. Olha, irmãos, tudo que está escrito na Bíblia tem muito valor. A sequência, como o Espírito Santo colocou cada palavra, é de grande valor. E se você não tem uma capacidade de memorização, como o nosso pastor aqui próximo, então faça igual eu. Anote, mas não pronuncie a palavra de Deus incorretamente, notadamente aqueles que manejam a palavra. Glória a Deus. Nós também podemos ter a mais absoluta convicção que as mãos de Deus estão estendidas para curar, libertar e abençoar. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação, ou desde a fundação dos séculos. São princípios, irmãos, e leis que Deus estabeleceu. Foi assim que Deus projetou. Foi assim que Deus fez. E assim tem sido, tem sido e assim será. Ninguém pode revogar ou modificar aquilo que Deus estabeleceu. Hoje nós vamos olhar para uma dessas leis divinas, que é a lei do enfoque, ou lei do foco. O que é enfocar? Enfocar significa pôr em foco, focar, fazer daquilo o centro de sua atenção, fazer daquilo a convergência de suas forças, o esforço de todo o seu metabolismo, o motivo de suas orações e jejuns. Significa focalizar, estar focado, só pensar naquilo, estar apaixonado por e estar disposto a morrer por aquilo. Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 62, disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os irmãos que já araram terra com um arado, seja com tração animal ou com tração mecânica, sabe que você precisa pôr um prumo lá na frente e você não pode olhar de lado. Você tem que olhar para a frente, e mesmo se alguém te chamar, você não pode virar de lado, porque senão você está plantando ali milho ou feijão ou qualquer outra semente. E se você olhar de lado, quando nascer, vai nascer torto. É uma rua, digamos, de feijão, ou de amendoim, ou de milho, com tortura, porque você olhou de lado. E olhar para trás nem se diga. Aí, Jesus então disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A lei do enfoque, irmãos,
revela que aquilo em que você foca a sua atenção, os seus objetivos, aquilo cresce, aquilo expande, aquilo se multiplica. Enfim, aquilo que você prioriza, a sua atenção determina o resultado. Isso é na vida pessoal, a gente vê na prática, em nosso dia a dia, que aquelas pessoas que tentam fazer tudo sozinhas, por mais esforçadas que sejam, geralmente não fazem aquilo com perfeição, porque ela está com muitos pontos de atenção, seja no negócio, seja na igreja, em ministérios. Nós observamos que as organizações, os ministérios, as igrejas bem-sucedidas focam em sua missão principal e evitam a dispersão de esforços. Um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho outro. Enquanto o Senhor me permitir, eu estiver aqui nesta igreja, eu nem aceitar pregar em outras igrejas, eu não aceito. O meu foco é aqui. Se eu tiver que fazer uma oração, eu vou fazer esta oração por esta igreja. Se eu tiver que dar 10 reais de oferta, eu vou dar esses 10 reais aqui nesta igreja. Foco, total, absoluto, apaixonado. É preciso, irmãos, quando nós focamos algo, estar dispostos a lutar por aquilo e a morrer por aquilo. Glória ao nome do Senhor Jesus. A dispersão de esforços faz com que fique um pouquinho de coisa mal feita aqui, um pouquinho de coisa mal feita ali, outro pouquinho de coisa mal feita lá atrás, inacabadas normalmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, escreveu: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No versículo seguinte, Filipenses capítulo 3, versículo 15, ele diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem absolutamente focado em suas metas, em seus propósitos. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, ele usa inclusive uma metáfora do atleta e do boxeador para dizer a nós que a sua vida não era vivida de forma desordenada ou sem direção, mas ele vivia a sua vida com clareza e com disciplina. Ele diz que ele não corria sem alvo definido, e ele não lutava como quem esmurra o ar, ou seja, ele não desperdiçava esforços. Cada passo do apóstolo Paulo era intencional e orientado pela missão que ele recebeu de Cristo
para anunciar o Evangelho e cumprir com fidelidade o seu chamado apostólico. Meus queridos irmãos, a vida cristã exige propósito, direção e autodisciplina. Olhando para a biografia do apóstolo Paulo, nós podemos entender e aprender que Paulo sabia onde ele queria chegar e o que era necessário para alcançar esse alvo. A lei do enfoque, irmãos, ao ser compreendida e ser praticada e aplicada na vida, na forma como diz as Escrituras, vai funcionar de uma maneira muito positiva em todas as áreas da vida e pode levar qualquer pessoa, qualquer um que se propor a cumprir tal lei, essa pessoa vai viver a vida abundante na forma como Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. O próprio apóstolo João aplicou esse conceito mais adiante em sua terceira carta universal, terceira de João capítulo 2, quando ele escreveu: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Meus queridos irmãos, nós já podemos começar a entender que a vida abundante envolve graça e saúde. Graça e saúde são dois parceiros importantes que podem andar lado a lado. A graça melhora a saúde, e a saúde usará a graça e os seus benefícios, que são justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Enquanto o pecado enferma o ser humano, o pecado baixa a imunidade e a pessoa se torna mais propensa a uma infecção por um vírus, por uma bactéria. Não estou falando que todo mundo que foi infectado por um vírus ou uma bactéria está em pecado, mas estou afirmando que o pecado diminui a imunidade. O pecado afeta o sistema imunológico do ser humano. Agora, a graça traz saúde. Bendito seja o Senhor. Porém, irmãos, muitas vezes, uma alma plena, abastada de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E nós temos visto isto tantas vezes. Essa alma residir em um corpo doentio. Isso parece ser um paradoxo. Porém, a graça deve ser exercitada em submissão a esse tipo de circunstância, porque a graça é maior do que a saúde. A graça é mais importante do que a saúde. O apóstolo Paulo relata a sua experiência nesse quesito em 2 Coríntios capítulo 12, onde ele diz que era afligido por um mal que ele chama de um espinho na carne.
um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E ele diz que orou a Deus 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porém, irmãos, nós devemos orar para que as pessoas, principalmente aqueles que têm as suas almas prósperas, também tenham corpos saudáveis, como fez aqui o apóstolo João, no texto que nós lemos em sua 3ª carta universal, no versículo 2, onde ele elevou os seus votos ao seu amigo Gaio. João observou que ele experimentava prosperidade em sua alma, que é a maior bênção que uma pessoa pode experimentar neste planeta Terra, é prosperidade na sua alma. É a maior bênção. E João escreve desejando que na mesma proporção que a sua alma, a alma do seu amigo experimentava prosperidade, que ele também tivesse saúde e tivesse sucesso em todas as coisas. Como paralelo, irmãos, a esse texto, nós lemos o livro de Jó. A leitura que nós lemos no livro de Jó não é uma parábola. O texto traz o relato de um homem real que em sua época foi reconhecido como um homem sincero, reto e que se desviava do mal por pessoas que o conheciam e também por Deus. Ele foi um homem elogiado por Deus. Entendemos que esse homem viveu a vida abundante nos seus mais variados aspectos. Jó capítulo 1 em diante relata o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Há um outro aspecto, irmãos, que merece ser destacado na vida de Jó, que é muito especial. É a comunhão que existia entre os filhos de Jó. Jó foi um bom pai e ele educou os seus filhos para que eles fossem amigos. Há pais que estimulam a contenda entre os filhos. Há pais que estimulam a competição entre os filhos. Jó não foi um pai com esses defeitos de personalidade. Jó foi um pai que educou seus filhos para que eles fossem amigos. O versículo 4 diz que iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem
com eles. Como veremos no versículo 5, apesar dos seus filhos já serem adultos, já serem casados, já terem as suas vidas independentes, a Bíblia diz que Jó se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. E ele tomava todas as atitudes necessárias para ajudar os seus filhos do ponto de vista espiritual. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Porém, como nós sabemos, Jó sofreu uma série de calamidades que estão descritas a partir do versículo 6 e que começaram com uma ação de Satanás contra Jó. E o que é certo, irmãos, que Jó teve que recomeçar a sua vida, porque ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, perdeu o seu bom nome, perdeu a sua reputação perante a comunidade onde ele vivia. E Jó teve que recomeçar do zero. E nesse recomeço, Deus fez com que ele colhesse em dobro. Primeiro, colhesse em dobro tudo o que ele perdeu. E segundo, colhesse em dobro tudo quanto ele deixou de realizar durante o tempo das calamidades. Nosso Deus, irmãos, é o Deus das restituições. Restituição é algo que Deus promete expressamente em sua palavra. E nisso daí, nós podemos dizer que somos experts, porque o Espírito Santo nos brindou com vários ensinamentos a respeito de restituição em dobro. A restituição de Jó ocorreu quando ele orou por seus amigos que o acusavam de ter praticado algum pecado por estar naquela situação. Os amigos de Jó tinham uma teologia confusa, e por eles não terem discernimento espiritual e também não terem revelação do que estava acontecendo na vida de Jó, eles faziam uma leitura equivocada daquele sofrimento que Jó estava passando. Então, irmãos, o tempo passou e Jó foi totalmente curado e totalmente restaurado. As suas forças físicas foram renovadas. A sua juventude foi restaurada. Eu quero dizer a cada um dos irmãos, e a mim também, que se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, quando ele diz: este é o caminho, andai nele, não olhe para trás, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, meus irmãos, quando isso ocorre, não importa o que tenha acontecido ou que esteja acontecendo, Deus muda qualquer quadro negativo.
em qualquer âmbito da vida, seja ele no espiritual, seja ele no âmbito moral, seja ele no âmbito financeiro, da saúde, o Senhor muda qualquer quadro. Salmo 103, versículo 3 em diante, nos diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Jó 42, versículo 10 diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Esse nosso personagem, irmãos, Jó, era um homem profundamente focado, não em metas humanas e passageiras, mas focado em manter a sua integridade diante de Deus, independentemente da opinião da sua esposa e da opinião dos seus amigos, mesmo passando por uma grande provação na sua vida. A prova disso aparece em declarações que Jó fez, como em Jó capítulo 13 e versículo 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Jó capítulo 31, versículo 1. Jó diz: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Coisa linda, né? Jó não assistia televisão. Jó não assistia televisão. Esses programas indecentes que sempre vem acompanhado de um espírito maligno que entra na casa de quem está assistindo. Se nós estudarmos um pouco de física quântica, nós vamos entender, irmãos, realidades que a gente às vezes ignora a respeito de espíritos malignos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, mesmo cercado por perdas, doenças e incompreensões, Jó permaneceu firme em seu compromisso com Deus. O seu foco estava primeiro em preservar a sua retidão, segundo, em entender os caminhos do Senhor, e terceiro, em não pecar com seus lábios no abrir da sua boca. Jó capítulo 1, versículo 22, diz que em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Jó é o retrato de alguém que, embora, meus queridos irmãos, abalado por fora, ainda que o homem exterior venha a se corromper, Jó manteve o seu olhar fixo no Senhor. Ele estava enfocado no que era mais importante, que era a sua comunhão com Deus, e a certeza que no final, acontecesse o que acontecesse, no grau que fosse. Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra.
ele acreditava que Deus se levantaria a favor dele. Eu quero, irmãos, finalizar esta palavra propondo 6 pontos que nós precisamos estar enfocados. Primeiro, estar enfocado em sua própria colheita. Antes de colhermos grandes frutos, nós precisamos cultivar dentro de nós a convicção de que somos dignos da colheita que Deus nos preparou. Isso exige 2 superações fundamentais. Primeiro, superar a nossa baixa autoestima. Muitas pessoas vivem como se não merecessem nada mais do que as migalhas que caem das mesas de alguém. Porém, meus amados irmãos, a cruz de Cristo foi erguida com ele pendurado, não para gerar pessoas complexadas, pessoas inseguras, mas para gerar filhos confiantes da sua identidade e da herança que tem em Cristo, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, concorrendo às bênçãos que o Pai estabeleceu por herança. Segundo, superar o desejo de apenas sobreviver. O Senhor Jesus nunca prometeu sobrevivência. O Senhor Jesus nunca prometeu que os seus servos e servas iam viver mais ou menos. A palavra de Jesus em João 10:10 é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A cruz foi um alto preço. Esse alto preço não foi pago para que o crente tenha uma vida medíocre. A cruz é um selo, é uma marca da excelência do amor de Deus sobre nós. Agora, irmãos, quem está enfocado em sua colheita para colher o que plantar agora, para colher o que plantou antes e não colheu, para colher o que outros plantaram. E Jesus falou: vocês vão entrar no trabalho deles e vão colher os campos que eles plantaram, mas se desqualificaram para a colheita, então eu dou os campos que eles plantaram para vocês. Bendito seja o Senhor. Quem assim estiver enfocado vai aproveitar o sacrifício de Jesus, entendendo que o sacrifício de Jesus não foi para garantir uma existência limitada, mas uma vida plena, uma vida frutífera, a vida abundante. E isso em todas as áreas: espiritual, emocional, relacional e material. O batismo com o Espírito Santo é um direito de todo crente. Todo crente pode ser batizado com o Espírito Santo. É um direito de todos.
A Bíblia ainda diz que todos vós podeis profetizar, e fala: buscai os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Em segundo lugar, enfocado em permanecer no processo. A colheita, irmãos, não vem apenas para quem começa. A colheita é para quem perseverar até o fim. É por isso que existem trabalhos e campos que outros semearam, quem sabe andando, chorando e gemendo, mas eles não perseveraram até o fim. Então, o dono do campo dá aquele campo de presente para outro que está enfocado no seu campo, no seu processo. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Muitas pessoas perdem a sua vitória 24 horas antes da vitória. Ela passa, às vezes, longos anos orando por, esperando por, mas daí ela fica estressada e perde a sua vitória 24 horas antes, como aquele capitão que Eliseu falou: olha, vai ter abundância, farinha, carne, vai ter tudo aqui em abundância. E o capitão falou: nem que Deus abrir as janelas dos céus, isso não pode acontecer. E o profeta disse: você vai ver e não vai comer. 24 horas depois a profecia se cumpriu. Ele viu, mas não comeu, porque ele foi pisoteado pelas pessoas, perdendo a fé. 24 horas. É preciso ser um lavrador paciente e esperar mais um pouquinho, quem sabe um poucochinho, e aquela vitória que há de vir, virá. Então, meus amados irmãos, muitos têm sonhos, traçam metas, alguns até semeiam, mas poucos permanecem firmes durante o tempo de espera, porque eles se estressam e largam tudo para lá. Porém, meus amados irmãos, esse tempo de espera entre a semeadura e a colheita, que é medido pelo tempo de Deus, o kairós de Deus, é o tempo certo, nem antes e nem depois. Esse tempo de espera pode ser chamado de processo, e o processo é importante, porque no processo a nossa fé é provada e nós podemos receber o título de bem-aventurado, porque vencemos o processo, suportamos com paciência. Quero colocar algumas premissas. A primeira é: o processo é a prova do seu foco. Deus não dá frutos maduros para quem se estressa e abandona o campo no meio da estação. Segundo, quem perde o foco no meio da jornada, perde a colheita no final. Desânimo, distrações e pressões sempre tentam nos desviar.
Mas quem está completamente enfocado, perfeitamente enfocado, ele não se entrega ao desânimo, às distrações, às pressões e nem às vozes contrárias. Terceira, o tempo de espera é o tempo da edificação. Porque enquanto a colheita não vem, Deus está nos preparando e está nos habilitando para realizar a colheita. Então, irmãos, o foco não é apenas começar bem, o foco é terminar bem, é terminar com fidelidade. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 23, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Então, meus queridos irmãos, melhor é o fim do que o começo das coisas. Em terceiro lugar, enfocado em dar. Se alguém deseja uma grande colheita, precisa fazer algo sobre essas 3 letrinhas, sobre o dar. Porque é preciso não ter medo de liberar as suas sementes. Porque, irmãos, toda colheita começa com um ato de generosidade e de obediência. É um princípio muito simples, muito elementar. Porém, é um princípio inegociável. Deus só vai multiplicar as suas sementes se você tirar as sementes das suas mãos e colocá-las nas mãos de Deus. Eu coloquei aqui algumas premissas que quero compartilhar com os irmãos. Primeira, a sua colheita está escondida em suas sementes. Há muitas pessoas que pedem e oram e vão ao monte e clamam por colheitas daquilo que elas não plantaram. Elas não plantaram, mas elas oram e clamam a Deus para que possam fazer colheitas daquilo que elas não plantaram. Porém, Deus trabalha com princípios, e um deles é que você planta, e aquilo que você plantou voltará para você de forma multiplicada. A segunda é que é necessário romper com o espírito de mesquinhez. A mesquinhez é um bloqueio espiritual que fecha a mão daquele que seria doador, fecha o seu coração e fecha o céu. Eu quero dizer, se você deseja viver o sobrenatural de Deus, se você quer entrar naquilo que nós pregamos tanto sobre dupla porção, sobre duplo, você precisa aprender a semear com liberdade, com liberalidade, com generosidade e com propósito. Uma palavra que Jesus disse, não foi palavras de Gamaliel, não foi palavras de algum filósofo. Foi Jesus quem disse em Lucas capítulo 6 e versículo 38, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante.
Não importa se tem chuva ou não tem chuva, se tem pastagens ou não tem pastagens, se tem inflação ou tem deflação, a palavra de Deus permanece eternamente. Deus vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, meus amados irmãos, Deus honra mãos abertas, Deus honra corações voluntários. E aqui nós estamos falando da pessoa viver enfocado em dar, porque o dar ativa o ciclo da colheita. O dar rompe com a escassez e o doador entra em um novo nível de provisão divina. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer aos irmãos que é preciso repensar, cada um de nós, o nosso nível no enfoque de dar em 3 dimensões. A primeira é dos dízimos que pertencem ao Senhor. Segundo, ofertas. E terceiro, esmolas. Cada uma delas são dimensões individuais, embora elas são necessárias, porque elas completam o ciclo de dar. A pessoa não pode passar o ano todo sem dar os seus dízimos, as suas ofertas e sem ajudar aqueles que precisam. Isso é muito sério, irmãos. Eu gostaria muito assim que todos os crentes entrassem em um novo nível de provisão divina, saísse daquela coisa xoxa e entrasse num nível elevado de provisão divina. Porém, Deus quer realizar o milagre, mas alguém tem que encher as talhas de água. Deus quer realizar o milagre, mas alguém vai ter que tirar a pedra. Agora eu garanto, se encher as talhas d'água, Jesus vai transformar essas águas em vinho, no melhor vinho. Se tirar a pedra, Ele vai dar o comando: Lázaro, vem para fora. E aquela vida podre financeiramente, já cheirando mal, com tanto protesto, com tanto nome no Serasa, essa vida será mudada e novos tempos virão. Em quarto lugar, enfocado em seu sonho. Quem deseja viver o melhor de Deus para a sua vida, precisa manter o seu olhar fixo no sonho ou nos sonhos que o Senhor colocou em seu coração. O inimigo sabe que ele não pode tocar em um servo de Deus, não pode roubar aquilo que o Senhor colocou em seu coração, mas ele tentará de todos os meios fazer com que nós desfoquemos da nossa visão. Por isso, meus amados irmãos, é essencial, é necessário, primeiro, ter claro o seu sonho. Um sonho não definido é como uma flecha sem alvo. É preciso escrever, é preciso manter vivo
o que Deus lhe revelou. É preciso declarar o que Deus lhe revelou. Ter claro o seu sonho. Segundo, nunca perdê-lo de vista, mesmo quando tudo parecer contrário. A sua visão deve permanecer viva. Em terceiro lugar, nunca se desviar do sonho que Deus lhe deu. Muitos deixam o plano original de Deus para seguir atalhos mais fáceis, seguir promessas humanas, seguir oportunidades sedutoras. Mas o caminho do Senhor é único e específico, e só Ele leva a pessoa à verdadeira vitória. Terceiro, se houve desenfoque, voltar ao altar. Porque é no altar de Deus que os sonhos são renovados, reacendidos. O altar de Deus é o lugar onde a visão será restaurada, onde o coração será curado, onde será restaurada a missão original. Em quinto lugar, enfocado na inteligência espiritual. Meus queridos irmãos, para viver uma colheita plena e direcionada por Deus, não basta apenas semear. É preciso ter inteligência espiritual. E a inteligência espiritual vai definir como semear, quando semear, onde semear, de que maneira semear, vai definir como ativar a colheita e como enfocar-se no sonho. Olha, meus amados irmãos, eu tenho visto tanta gente fazendo o sacrifício de tolo. Tenho visto tanta gente fazendo o sacrifício de tolo e pensa que está semeando no reino de Deus. Para semear no reino de Deus é preciso semear com inteligência espiritual. E para operar nessa inteligência que vem do alto, são necessários 3 requisitos. Primeiro, conhecimento, que é revelação. Quando Deus abre os seus olhos. Segundo, sabedoria, que é a solução divina. E terceiro, entendimento. Porque, meus amados irmãos, é preciso que todo aquele que semeia use inteligência espiritual para não desperdiçar as suas sementes, para não desperdiçar o seu tempo, para não desperdiçar as oportunidades, mas semear com discernimento, com inteligência espiritual, e ele vai colher com abundância. Em sexto e último lugar, enfocado no alvo final. Porque, meus amados irmãos, toda essa jornada não faz sentido se a pessoa está com seu foco apenas nesta vida. O foco do cristão não é apenas bênção aqui na terra, saúde, bens, família, etc. Mas o propósito eterno é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O crente, ele vive enfocado na vida eterna. O crente, ele vive enfocado no céu. E essas coisas da terra não distraem o crente. Porque afinal, seja
uma bicicleta, ou seja, um carro de 100 mil reais, no arrebatamento, vai ficar tudo aqui para o anticristo. Todas as poupanças daqueles que desaparecerem serão confiscadas pelo anticristo, assim como também as aplicações. Então, irmãos, eu coloco aqui algumas premissas. A primeira é: o alvo não é o sucesso momentâneo, mas o cumprimento do propósito eterno. Porque muitas pessoas perdem o foco, porque trocam aquilo que é eterno por aquilo que é urgente. Segundo lugar, o foco no alvo final preserva você dos dias maus. Terceiro, quem tem um alvo eterno vive com excelência no presente. Porque, irmãos, há uma palavra de Paulo que nos dá essa compreensão em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 7, porque tudo aqui é apenas uma preparação para algo maior. Então, Paulo diz: combati o bom combate aqui, terminei a corrida, guardei a fé. Então, meus amados irmãos, de tudo o que tenho falado para os irmãos, o mais importante, meus queridos irmãos, não é o que nós recebemos aqui, mas é o que nós ouviremos do Senhor no final. Essa é a palavra que nós desejamos ouvir no final. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Meus queridos irmãos, Deus está levantando uma geração que não se deixa distrair. O Espírito Santo está aguçando a mente de homens e mulheres para viverem com foco, com propósito e com paixão. E nós não podemos ficar fora disso. Agora, meus amados irmãos, é hora de reavaliar, é hora de recalibrar a nossa visão, é hora de reencontrar o altar e, se precisar, voltar ao primeiro amor. Vamos ter a humildade de voltar ao primeiro amor, de renovar os nossos compromissos, de avançar, irmãos, com uma clareza como o sol do meio-dia no reino de Deus, porque o Espírito Santo, meus amados irmãos, nesses últimos dias está produzindo isso no meio da terra e nós não podemos ficar por fora. Eu termino dizendo: não fique correndo de um lado para outro sem um alvo definido. Não entre em muitas lutas, em muitos negócios, em muitas coisas, como quem esmurra o ar. Vamos manter o nosso foco, porque há uma grande colheita que Deus tem reservado para cada um de nós. Há uma grande colheita que Deus tem reservado para esta igreja, para este setor 4, há uma grande colheita que Deus tem reservado, mas é preciso manter o foco. Amém, irmãos? Ó Senhor, nós te louvamos por tua graça, misericórdia, bondade e revelação do Espírito Santo, para que nós não fiquemos fora deste contingente de pessoas que estão com as suas mentes iluminadas pelo Espírito Santo, renovadas.
essa unção fresca que o Espírito Santo tem derramado sobre esta nova geração espiritual na face da terra. Obrigado, Senhor, por nos chamar para compor este contingente que estão enfocados na colheita da última hora. Nós te louvamos e te damos graças. E repetimos as palavras de Jesus, que disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi da tua vontade, assim te aprouve. Ó Senhor, faz com que esta palavra entre em ebulição em nosso espírito, alma, inclusive em nosso corpo, e produza, Senhor, os efeitos para os quais esta palavra nos foi enviada nesta noite. Não só nós que estamos aqui, mas também aqueles que participam desta igreja e não estão aqui, e também aqueles que participam conosco pela internet. Em nome de Jesus, por favor, levante a sua mão e diga amém.